Muito bem. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Eu estou com a série na ceia, né? Que eu estou falando na ceia. Mas domingo de manhã a gente vai começar essa série aqui. Já que domingo de manhã normalmente sou eu que falo. Provérbios 18, 21 diz assim. Provérbios 18, 21. Está um pouquinho errado ali. Tá. Não. A tua Bíblia está diferente da minha, varão. Cara, um texto de Apocalipse. Isso acontece. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga, a morte e a vida estão no poder da língua. Esse texto é muito forte para mim, né? Esse texto é muito forte. Porque talvez uma das mensagens mais sérias e mais contundentes de toda a Bíblia. Porque a gente pode dizer que uma vida emocionalmente saudável está no poder daquilo que a gente fala. É compreensível. A gente pode dizer que uma vida próspera, uma vida abençoada está no poder daquilo que a gente fala. Ou que as nossas palavras podem ferir, as nossas palavras podem machucar, as nossas palavras podem destruir alguém. A gente sabe, isso aqui é compreensível. Mas veja, a Bíblia ela está indo a um extremo poderoso. Está dizendo que as palavras elas podem ter um poder tão grande, capaz de gerar vida ou capaz de destruir, gerar morte. Eu estava pensando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder desta mesma palavra. Deus usa a palavra. Claro, eu não estou querendo dizer aqui que nós somos deuses. E que a nossa palavra tem um poder criador, como se deuses fôssemos. Não, não é isso. Mas veja, nós somos seres espirituais. No mundo espiritual, há pelo menos 3 seres com essa capacidade. Deus, os anjos e o homem. Nós somos seres espirituais. E fomos criados à imagem de Deus. Logo, se Deus cria todas as coisas pela palavra, só que Ele cria a partir do nada, né? Nós não temos esse poder. A Bíblia não diz isso. Eu não estou querendo atribuir isso a nós, homens, criaturas. Por outro lado, nós não podemos imaginar que nossas palavras sejam neutras. Que nossas palavras não têm poder algum. É isso que Provérbios está dizendo. As nossas palavras têm um poder e elas têm um poder imenso. Por que você acha que Jesus diz, não amaldiçoeis? Porque a palavra, ela carrega um peso espiritual. A palavra que falamos, ela carrega um peso espiritual. Que pode modificar coisas, que pode trazer vida, que pode trazer morte. Tem um pesquisador japonês, deixa eu ler o nome dele aqui, Masaru Emoto. Masaru Emoto é o nome dele. Eu fui tentar fazer uma piada, nome japonês dá para fazer, mas eu não quero fazer isso. Masaru Emoto é o nome dele. Ele fez um seguinte experimento. Ele pegou alguns recipientes e os encheu d'água.
e expôs essas garrafas fechadas a um grupo de palavras, de sentimentos, de intenções. Para algumas águas ele passou a dizer palavras boas, amor, gratidão, né? Passou a falar palavras bonitas, tá bom? Humildade, justiça, coisas boas para essas palavras. Beleza, você é lindo, coisas bonitas para um grupo de palavras. E para outras, né, ele passou a dizer coisas ruins. Você feio, você não vale nada, você começou a falar palavras ruins para determinada garrafa. Para água. E depois Masaru Emoto, depois você pode ver no YouTube, nas redes sociais, tem essas fotos. Ele congelou cada uma dessas garrafas, né? Cada uma dessas águas, para que disse amor, para aquele que ele disse gratidão, né? E para outras que ele falou palavras ruins, palavras carregadas de negatividade. Ele congelou. E depois ele foi observar os cristais formados a partir desta água congelada. Todos os cristais que receberam palavras positivas, palavras boas, tinham um formato belo, simétrico, interessante, bonito, né? Todas as palavras, interessante. Vocês estão compreendendo? Não sei se tinha como... Se colocar na internet, acha rápido aí, se a mídia puder fazer isso. E para as palavras que ele foi declarando, para a água, né, que ele foi declarando palavras negativas, quando ele via aqueles cristais no microscópio, os cristais eram deformados. Não tinha beleza alguma. Impressionante. Ou seja, as palavras declaradas determinavam a formação dos cristais. Para aquelas águas que receberam palavras bonitas, os cristais eram perfeitos. Consegue aí, Lucas? Está tentando ou não? Tá, vê se você consegue. Os cristais tinham beleza, formação, mas para as palavras negativas, os cristais eram deformados, mal feitos. Até a cor mudava. Veja, que coisa impressionante. Eu estava pensando que nós somos 3/4 de água, né? O ser humano é composto por 3/4 de água. Então, se alguém ouve palavras boas, palavras positivas, essa pessoa vai ter um impacto no seu emocional. O mesmo acontece com pessoas que recebem palavras negativas. Veja, se a palavra é capaz de modificar algo que não tem sentimento, né? A água dentro da garrafa, olha ali. Olha só, os cristais formados nesse experimento, os cristais vistos no microscópio, quando a água recebeu palavras como amor, obrigado, né? Gratidão, apoio, você merece, você é capaz, você pode. E quando os cristais receberam palavras de ódio, palavras de insulto, palavras de maldição, a mesma coisa a música, palavras que receberam a água que recebeu músicas, né, orquestradas, músicas bonitas, e palavras que receberam músicas tipo heavy metal, um rock assim, meio pauleira, também teve influência. A formação foi diferente dos cristais. Impressionante. Se impressiona, sim ou não? Para mim, eu fiquei muito impressionado. Como a água como as palavras são capazes de alterar a estrutura da água. Imagine o que elas fazem na alma humana. Então, essa imagem, provocada pela experiência de Emoto, pode tirar, tá bom? Pode voltar ao tema. Elas confirmam o que a Escritura aqui está fundamentando. A morte e a vida estão no poder das palavras. Então, essa é uma das afirmações mais sérias de toda a Bíblia. Diga assim: as palavras não são neutras.
Nunca são. As palavras carregam um peso espiritual. Elas dizem algo, né? Sempre dizem algo, carregam um valor moral e espiritual. Às vezes a gente diz assim, não, é que eu sou sincero mesmo. Eu tenho esse jeito de ser, é minha maneira de ser, eu sou sincero. Tem alguém aqui? Me ajuda aqui, Daniel, por favor. Eu sou sincero. Veja, irmãos, a sinceridade nem sempre é uma virtude. A sinceridade às vezes é uma fraqueza, né? Mas eu estou desabafando. Às vezes você está, sem perceber, ferindo o outro, vomitando sobre o outro, né? É meu jeito de falar. Claro que a gente pode crescer em comunicação, porque as suas palavras, elas têm peso sobre o seu ambiente, sobre a vida de quem você se comunica. A Bíblia não diz que palavras são coisas neutras. A Bíblia atribui poder à palavra. A palavra é algo tão importante que o próprio Cristo, ele é chamado de a palavra. A palavra é algo tão importante que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então veja, a palavra é algo espiritual. Diga assim, a palavra é algo espiritual. Então, o que a gente fala deve ser sempre pensado, porque palavras são sementes. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que aquele que usa bem as palavras comerá do fruto delas. É isso que o provérbio diz. As palavras geram vida ou geram morte. E aquele que as ama, aquele que tem respeito pelas palavras, né? Aquele que cuida bem dessas palavras, vai comer dos seus frutos. Então, muitas coisas que eu vivo, muitas coisas que eu experimento, quer boas, quer ruins, são os frutos daquilo que eu tenho semeado com minhas palavras. Diga, palavras são sementes. Se eu falo uma coisa com fé, se eu falo alguma coisa com certa constância, aquilo tem poder criador, tem poder de gerar, de modificar uma realidade. Às vezes você diz, não, pastor, não tem não. Imagine alguém cortando uma pedra. Ele está lá com a ferramenta, né? Com um ponteiro e batendo, pum, com o martelo. Batendo com o martelo. Você fala, mas não vai quebrar o paralelepípedo. Não vai quebrar. Ele já deu 100 pancadas ali. Irmão, vai chegar um momento que uma pancada, pum, vai partir no meio. É a palavra. Você fala, alguém vai cair aí, alguém vai se machucar aí, alguém vai se machucar. Por isso que a gente deve tomar cuidado. Elas são sementes que vão gerar colheita. As colheitas vão aparecer no emocional. As colheitas vão aparecer nos relacionamentos. As colheitas vão aparecer na formação dos filhos. Quantos adultos hoje têm dificuldade? Porque quando crianças não foram elogiadas, quando crianças foram depreciadas, você nunca vai ser nada, você é a criança mais burra do mundo. E isso gera impacto, aparece na saúde, né? Na saúde emocional, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida. Então, se a gente semeia palavras que são negativas, essas palavras podem ir da saúde emocional até a morte. Pode gerar ambientes adoecidos. Se a gente semeia medo, se a gente semeia discórdia, se a gente semeia vento, a Bíblia diz que vai colher o quê? Tempestade. A Bíblia diz isso. Você semeia, porque a palavra tem esse poder de se espalhar no ambiente, de crescer, gerar incredulidade, gerar paralisia. Se você ficar ouvindo pessoas negativas, o teu propósito é impedido.
A Bíblia diz que quando a nação de Israel chega diante da terra prometida, eles enviam os espiões, não é isso? E quando aqueles espiões voltam, ele pode ser dividido em dois grupos. Um grupo dos espiões que dizem assim: olha, a terra que nós vimos é boa, mas ela consome os seus moradores. E tem gigantes, nós não podemos vencê-lo. Nós não podemos conquistar essa terra, porque ela é fortificada, ela tem gigante. A Bíblia diz que toda uma geração ouviu essa palavra. Ouviu, e o que aconteceu? Voltaram para o deserto, todas aquelas pessoas, até que todos morressem. Josué e Caleb disseram: não, vamos possuir, vamos conquistar, Deus é conosco. Mas eles ouviram as palavras negativas. Eles permitiram que aquelas sementes caíssem em seus corações. E por causa disso, eles não viveram a promessa. Por causa disso, eles não viveram aquilo que Deus tinha para eles. Antes recuaram e morreram. Que palavras a gente tem falado? Que palavras a gente tem ouvido? Diga: palavras geram morte ou geram vidas? Então, se a gente está ouvindo palavras de medo, palavras de incredulidade, isso vai tomar conta da gente. Irmãos, eu tenho percebido que há uma guerra nesse sentido, no mundo que a gente vive. Há uma guerra que quer gerar em nós comportamentos, que há por trás disso interesses, sabe? Há alguns anos atrás, eu era pastor lá em Macaé, e uma irmã começou a falar: estão deixando agulhas na areia, contaminadas com vírus da AIDS. Tem alguém, e eram umas 3 pessoas. Olha, uma criança acabou de ser sequestrada em tal lugar na cidade. Está tendo um assalto, não sei o que, em tal lugar. Aí teve um dia que teve uma notícia assim, eu não me lembro o que foi. Aconteceu uma tragédia assim, com pai, mãe e filho, não sei o que, estão carbonizados, não sei, no hospital tal e tal. Irmão, algo, não vá para essa região, não vá para esse lugar. Aquilo me impactou tanto que eu falei: peraí, abri nos jornais para ver se os jornais estavam noticiando aquilo. Nenhum jornal estava noticiando aquilo. Eu falei: mas peraí, que hospital é esse? Aí eu fui ver que aquele hospital não ficava em Macaé. Aí eu fui pesquisar mais fundo. De fato, aquilo tinha ocorrido há cerca de 8, 10 anos atrás. E aquele hospital ficava na Bahia. O cara estava requentando aquilo e colocando como notícia que tivesse acontecendo naquele final de semana e na nossa cidade. Eu falei: não é ele que está produzindo isso. Não é o irmão da igreja que está noticiando isso com má intenção. Mas ele está consumindo material de alguém que está passando isso. Diga assim: a imprensa não é neutra. Não é. Há interesse por trás disso. Eu falei: peraí. Aí liguei para o irmão, falei: irmão, faz o seguinte, quando você for dar notícias assim, verifica a fonte, verifica se é verdade. Você tem espalhado notícias alarmantes, amedrontadoras. Você está fazendo o papel daqueles espias. Sabe qual era o objetivo que eu via? Irmão, você lia aquilo, você ficava com medo de sair de casa. Você ficava com medo de ir para a rua. E se você fica em casa, #fica em casa, alguém ganha. Quem? Os streams. Os restaurantes ficam vazios. Quem entrega, via fast food ganha mais. As pessoas estão com medo de ir para a rua. As pessoas não vão para a rua. Então alguém está lucrando com isso. Vamos espalhar medo. Vamos manter as pessoas em casa. Elas ficam em casa, aí aumenta o consumo disso. Você está entendendo? Há um interesse. E quando você espalha aquilo, você gera algo nas pessoas.
Então, se você está dentro de um ambiente onde você é exposto a palavras negativas, você consome palavras negativas, pronto, você é exposto àquilo e aquilo te afeta. Assiste um filme de terror, assiste um filme de violência intensa e vai dormir. Te afeta. Ah, não afeta não, pastor. Afeta sim. Afeta. Acorda de manhã. Eu acho que alguém me escutou e mudou o nome do jornal. Acho que não é mais não, hein? Mudou. Primeiro Impacto. Meu irmão, eu acordo de manhã e vou assistir um jornal que se chama Primeiro Impacto. Não vou mesmo. Mas não vou. Eu quero que o primeiro impacto seja 3 da tarde. Se possível, eu até evito. Né? Eu quero ver coisas boas. Eu quero acordar e ver boas notícias, irmão. O cara acorda de manhã e já vê, impacto. O teu dia vai marcar, a tua noite vai marcar. Porque aquilo que você consome define. A língua é algo poderoso. Por isso que nós precisamos semear o que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quando você ler a palavra, o teu emocional também é afetado. Quando você ouve a palavra, ela também mexe com o teu emocional. Isso é bom, né? Porque se você ouve palavras de bênçãos, a tua fé é edificada. Se você ouve palavra de graça, o teu ambiente é transformado. Gera esperança de você. Então, Provérbios não está dizendo que a nossa língua tem poder criador absoluto. Não, não é isso. Ah, pastor, eu falei alguma coisa, vai morrer. Eu disse alguma coisa, então aquilo vai acontecer. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que se você fala sempre uma coisa e você fala aquilo com fé, o teu ambiente sim é afetado. E se você fala com constância, se você semeia em abundância, você vai colher. Você vai ver aquilo acontecendo. Então a gente deve ter cuidado para falar com sobriedade, com responsabilidade. Isso deve nos fazer parar. Tiago, quando escreve a sua carta, fala sobre o poder da língua. Tiago capítulo 3, coloca aí por favor. Olha o que ele diz: meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, como sabem, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ou seja, a fala é o primeiro elemento a ser controlado, em busca da sabedoria, em busca da perfeição. Se eu sou capaz de controlar a minha língua, eu controlo todo o corpo. Mas coisa difícil é controlar a língua, né, irmão? Eu fico pensando, por que Deus colocou a língua tão perto do cérebro? Gente, é muito rápido. Quando você vê, você falou, podia ser aqui, né? Prendi aqui, não deu tempo. Agora é muito rápido. Olha o que ele continua a dizer. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. A partir da boca, todo cavalo é controlado. Todo aquele animal que pesa 1 tonelada é controlado. Também, tomem também o exemplo dos navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme. Um lemezinho, fica lá embaixo. Muito pequeno, né? Conforme a vontade do piloto. O cara coloca aqui para cá, o leme mexe, pronto, o navio todo é controlado. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado com pequenas fagulhas. Ou seja, um cabresto num cavalo, um leme no navio, uma fagulha numa floresta. São coisas pequenas que movimentam o navio, que controlam um cavalo, que incendeiam uma floresta. Assim também a língua é um fogo. Meu Deus, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo a mesma incendiada pelo inferno. Meu Deus, Tiago é muito forte. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de
animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma uva videira, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, as minhas palavras, elas são fontes. As minhas palavras são sementes. Então, se eu sou uma árvore boa, eu devo produzir sementes boas. Se a minha boca é uma fonte, ela precisa ser fonte de águas doces. É isso que Tiago está dizendo. Ele escreveu como a língua pode ser algo que nos freia, que nos controla, capaz de dirigir o nosso futuro. Como a língua pode ser um leme capaz de controlar a nossa vida. Como a língua pode ser um fogo, uma pequena faísca que incendeia toda uma floresta. A Bíblia, ela é a verdade, sim ou não? A Bíblia é a verdade, sim ou não? Mas Deus levou 1600 anos para dizê-la. Eu fui criado por um homem que tinha certos valores, meu pai, na minha infância. Mas meu pai era um homem muito simples. Quando eu era bem pequenininho, ele me disse assim: Jarmuth, fale a verdade sempre. Se você disser a verdade, você não apanha. E eu cresci assim. Mas eu descobri que essa simplicidade não se aplica à vida. Especialmente não se aplica à vida em contextos mais complexos. Não se aplica ao palácio. Não se aplica à vida profissional. Você ganha um presente, e quando aquele presente não é de uma marca que você gosta, não é um perfume que você diz, não gostei, você fala assim, não, você não fala assim. A tua esposa veste uma roupa que não combina muito, mas ela diz, meu amor, eu estou bonita. Você diz o quê? Não, você está feia. Você não fala isso. Estou gorda? Não, você não é louco. Né? Mais tarde, ele me contou uma história. Ele diz assim, Muti, o cara chegou e tinha uma caveira, de repente a caveira falou, ei, moço. Ele me contou essa história e eu já tinha 7 para 8 anos. E o cara falou, oi. A caveira começou a conversar com ele e falou, quem matou você? A caveira disse, foi a língua. Aí ele foi para a cidade, para o vilarejo, chamou as pessoas, venham ver uma caveira que fala. E ele levou as pessoas naquele ambiente. E chegou lá e disse, caveira, fale. E a caveira não falou. Ele falou, caveira, fale. E as pessoas ficaram revoltadas com ele e mataram ele. E meu pai perguntou, Jarmuth, quem matou ele? Eu disse, foram as pessoas. Ele falou, não, quem matou ele foi a língua. Sabe, quando Jesus, ele começou o seu ministério, ele sabia que iria morrer na cruz. Ele sabia, sim ou não? Ele sabia. Mas ele não chegou para os seus discípulos e disse assim, olha, venham após mim, que eu vou morrer numa cruz, e vocês vão ver eu morrer numa cruz. Não, ele nunca disse para os seus discípulos. Porque no início do ministério, eles estão dizendo assim, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles não sabiam quem era Jesus. Então Jesus não conta a verdade para eles. Sabe como é que Jesus dizia? Sabe aquela serpente que Moisés ergueu no deserto? O Filho do Homem também será erguido e atrairá a atenção de todos para si. Sabe quando Jonas foi engolido por um peixe e ficou 3 dias, 3 noites lá no ventre do peixe? O Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Jesus está falando por metáfora. Sabe, esse templo, ele será destruído e erguido em 3 dias. Eles entendiam claramente, sim ou não? Diga não. Jesus está contando o que vai acontecer? Sim, mas por metáfora. Arthur, se a sua filhinha perguntar, papai, como é que eu nasci?
Você vai dizer: minha filha, foi numa noite de inverno romântica. Eu e sua mãe colocamos uma música de fundo, uma Cassiane. Colocamos 2 taças de Coca-Cola, né? E aconteceu. Não, você não vai dizer. Você vai dizer, papai tinha uma sementinha, plantou uma sementinha na barriga da mamãe, aí era você, e você fala, sim ou não? Sim. Jesus então está contando para os seus discípulos, porque eles são infantis, eles são crianças. Paulo diz: vocês são carnais, eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês são crianças. Então eu falei como se fala crianças. Agora a Bíblia diz que 6 meses antes da crucificação, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Tu és... As pessoas dizem que tu és Jeremias, Elias, um dos profetas. Jesus, tá bom. Muito bem, esquece isso. Eu quero saber vocês. Mateus 16. Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo era uma prova oral. Jesus queria saber se eles conheciam, porque agora a verdade precisava ser dita. Porque Jesus estava indo para Jerusalém e iria morrer. E eles não poderiam ser pegos de surpresa. Eles precisavam saber o que estava para acontecer. E agora Jesus viu que eles agora o conheciam de verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Mateus diz assim: a partir daí passou a dizer-lhes abertamente que convinha ir para Jerusalém, padecer muitas coisas na mão dos escribas e fariseus e sacerdotes, morrer e ressuscitar ao 3º dia. A partir daí Jesus passou a dizer-lhes abertamente a verdade. É quando Pedro chama a parte assim: não, peraí Jesus, não, o senhor não vai morrer não. Peraí, quando Pedro toma um choque, aquele cara que anda sobre o mar, aquele cara que ressuscita a morte, vai morrer? Padecer sobre... Não, Pedro não aceita aquilo. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás, né? Jesus fala isso para Pedro. Mas veja, por que Jesus fala a verdade agora? Porque agora era necessário, mas ele espera o momento certo. Porque para dizer alguma coisa você precisa de amor. Se você disser a verdade sem amor, você fere alguém. Você fere alguém que não está preparado. Quando Jesus aguarda o momento certo, ele está esperando para dizer a verdade com amor. Quando Deus manda o profeta Samuel ungir Davi, Samuel contesta a Deus. Samuel diz: mas Deus, tem um rei no trono, é Saul. Ele é violento, é meio louco. Se ele souber que eu ungi o novo rei, ele vai me matar. Vai matar Davi, vai matar os filhos de Jessé, vai matar a casa de Jessé, porque eu estou ungindo. Isso não é legal. Sabe o que Deus fala? Faz o seguinte: pega aí um cordeiro, pega aí uma lenha, pega aí um material necessário para o sacrifício, e diz que você vai oferecer sacrifício. Deus fala isso para Samuel. Diz que você vai oferecer sacrifício. Sabe por quê, irmão? Porque se você disser a verdade antes do tempo, você vai arrumar inimigos desnecessários. Por que você acha que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele quis dizer a verdade a qualquer preço. Por que Jesus foi crucificado aos 33 anos? Porque ele resolveu virar a banca e destruir tudo no templo. Ele quis dizer a verdade a qualquer preço. Quando você diz a verdade a todo tempo, você vai arrumar guerras o tempo todo, inimigos o tempo todo, a não ser que você queira isso. Você não precisa declarar guerra para as pessoas. Você só precisa dizer a verdade sempre que quiser. É o profeta, vai ter inimigos. Quando os mensageiros da Babilônia foram visitar o rei Ezequias, acho que é Ezequias, aí o profeta diz para ele assim: o que você mostrou para eles? Ele falou: eu mostrei tudo, não houve nada que eu escondesse. Mostrei os meus tesouros, mostrei tudo. Aí o profeta diz: eles voltarão, vão tomar tudo, e os teus filhos serão eunucos. Ou seja, você não tem que dizer a tua verdade, os teus segredos para mensageiros da Babilônia. Meu marido é assim. A gente ganha tanto. Olha, a gente faz assim. Que marido legal, tua amiga, poxa. Você está revelando os teus tesouros para alguém
que vai roubar o que é teu. Quando aquela mulher perde um filho e ela vai procurar o profeta Eliseu, no caminho a Bíblia diz que ela encontra Geazi, e Geazi pergunta: como é que você está? Ela responde o quê? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Ela está mentindo? Ela tinha perdido o filho. Ela está mentindo? Diga não. Diga não. Ela apenas não está falando a verdade dela para quem não interessa. Ela apenas não está falando a verdade dela para quem não pode resolver o problema. Minha irmã, se você tem mais de 40, você é responsável pelo teu semblante. Meu irmão, se você tem mais de 40, você é responsável pelo teu semblante. Se você tem menos, começa a trabalhar isso. As pessoas não precisam saber da tua verdade, do teu problema. Por que você está triste? Porque eu estou mal, porque quando eu briguei com o meu banqueiro. Não! Maquia, dá um sorriso. Não diz tua verdade para quem não importa. Quando ela chega diante do profeta, ela se joga no chão, se joga aos joelhos dele, começa a chorar. Conte a sua verdade para quem importa. Conte a sua verdade para quem pode resolver o teu problema. São princípios. A língua muda o ambiente, gera o seu ambiente. Então não saia falando como se fosse neutro. Não, ela tem poder. Você pode dizer amém? As frases que parecem pequenas, às vezes carregam morte. Eu nunca vou conseguir. Se você olhar para uma escada e você disser: eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Essa situação não tem jeito. Então não tem jeito, porque é o que você está declarando. Meu casamento acabou. Acabou mesmo, porque é o que você está declarando. Meu filho nunca vai mudar. Se você disser palavras negativas, você está produzindo a sua realidade. Deus não me ouve, então vai ouvir. Eu sou um fracasso. Essa realidade nunca muda. Eu sou azarado mesmo. Eu nunca sou sorteado. Todo mundo é menos eu. Você está gerando a sua realidade. Porque não são só palavras. Eu não estou dizendo que as palavras por si só vão mudar isso. Não, mas veja bem. Primeiro, começa com os pensamentos. Diga pensamentos. Se você pensa uma coisa sempre, aquilo vai gerar as emoções que você vai ter, e aquilo vai gerar o que você crê. Se eu penso em algo sempre, as minhas emoções vão estar conectadas aos meus pensamentos, e aquilo vai produzir o que eu creio. Escute algo sempre. Uma mentira, até uma mentira, que se você contar sempre, pensar sempre, chega um tempo que você confunde se aquilo é mentira ou verdade, aquilo se cristaliza. Entendeu? Pode levar anos ou pode ser rápido. As irmãs entendem bem isso. Marca um encontro. Aí pediu para você estar lá. Aí você se atrasou. Ela começa: ele atrasou porque deve estar conversando com um amigo. Atrasou porque não dá importância para mim. Atrasou porque não liga. Porque não me ama. Atrasou e começa a pensar nessas coisas. Se desse importância para mim, teria chegado na hora. Irmão, o pneu do carro furou. Você está numa prova. Entendeu? O Uber desmarcou 3, 4 vezes com você. Você não... Aí você chega atrasado, mas quando chega atrasado, ela já está na bronca, ela já está com raiva. Por quê, irmão? Não dá nem tempo de você explicar. Porque ela pensou tanto numa coisa que aquilo virou realidade. Aquilo que ela creu virou realidade. Então, quando eu penso muito, eu creio. E quando eu creio, eu vou falar. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Olha o que a Bíblia diz: sobre todas as coisas que você deve guardar. Diga: sobre todas as coisas. Por que você guarda algo? Porque é importante. Você não guarda uma bijuteria com cuidado. Mas se você ganhar um Rolex, você não vai deixar na mesa da sala para todo vizinho. Você não vai deixar no quintal. Não. Se você ganha uma joia, minha irmã, amém? Posso ouvir dizer assim: eu vou receber uma joia. Diga isso assim, irmã. Se você não vai deixar em qualquer lugar. Você vai separar das bijuterias. Você vai deixar na caixinha que ela veio. Você vai esconder em algum lugar. Você vai guardar. Porque tudo que tem valor, que é muito importante, é o que se guarda, sim ou não? Agora olha o que diz
Salomão, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos de vida, as palavras que vão gerar vida. Então quando você pensa, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai determinar o que você crê, e o que você crê vai determinar o que você fala, e o que você fala, aí sim, gera a tua realidade. Diga, é a palavra que gera o pecado e a morte. Diga, e é a palavra que gera o milagre. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Deus chega para eles assim: está vendo essa árvore? Dessa árvore vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Havia pecado naquela árvore? Sim ou não? De verdade, não. Não havia morte naquela árvore. As raízes dela não estavam no inferno. Mas por que aquela árvore passou a gerar morte? Por quê? Porque havia uma palavra. Paulo diz: onde não há lei, não há pecado. Se Deus não disse que aquilo é pecado, não há pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Não há uma palavra declarada. Mas quando Deus disse, não coma dessa árvore, passou a gerar pecado. Quando Naamã chega para o profeta, e Naamã queria ser curado, sim ou não? O profeta disse: vá lá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. O Rio Jordão tinha poder de curar? Não. Naamã deve ter chegado lá e devia ter um leproso lá tomando banho. Estava leproso ainda. Havia muitos leprosos em Israel. Mas por que Naamã foi curado? Porque quando o profeta lançou a palavra, a obediência à palavra passou a gerar o milagre. Eu declaro a palavra. Quando eu obedeço a palavra, então as minhas palavras tomam vida. Porque eu não apenas falo, mas eu falo e obedeço. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro saiu andando? Não. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. Jesus disse: vem. Quando Jesus disse: vem, Pedro desceu. Pedro estava sobre as águas ou Pedro estava sobre o vem? Sobre o vem. Porque havia uma palavra. Quando ele duvidou da palavra, ele afundou. Quando eu não creio, eu afundo. Mas é a palavra, diga, é a palavra que gera o milagre. É a palavra. Agora diga: pastor, então eu não tenho que ser realista? Não. Se eu estou doente, eu não estou falando confissão positiva aqui. Eu não estou dizendo confissão positiva. Eu não estou doente. Eu não estou desempregado. Eu estou feliz. Se você está triste, irmão, admita. Se você está doente, admita. Se você está desempregado, admita. A Bíblia não diz que Naamã diz assim: não estou. Diga que você está curado. Não estou dizendo isso. Porque a confissão positiva é isso. O livro O Segredo diz que se você pensar, aquilo vai acontecer. Não, vai não. Obedeça a palavra, creia. Se você tiver ódio de alguém, não vai acontecer. Então libere perdão, obedeça. Mas também é o seguinte: diga assim: não, eu estou doente, mas eu serei curado. Eu estou desempregado, mas Deus vai abrir uma porta para mim. Isso não é ainda, mas será, porque Deus transformará isso em realidade. Eu declaro com minha fé. Diga: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou declarar a minha confiança em Deus. Pastor, o senhor não pede para a gente falar tanto não, né? Porque a mensagem de hoje é para isso, é para você falar. A palavra deve ser declarada. O que é gerar vida? É declarar a palavra. O que é gerar morte? Gerar morte é duvidar da palavra. É quando eu não creio que Ele levou as minhas dores, que pelas suas pisaduras eu sou sarado. É quando eu não creio que Ele é capaz de abrir a porta que ninguém pode fechar.
É quando eu não creio que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou ouvido. Então quando eu não creio e eu não declaro, eu estou gerando morte. E o que é produzir vida? É declarar a palavra. É dizer, eu creio que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que Ele vai suprir as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há necessidade? Ah, sim. E eu posso conviver com a necessidade, mas eu também posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu creio que eu sou uma pessoa abençoada. Eu creio que diga assim, eu creio que eu sou um homem abençoado. Eu creio que eu sou um pai sábio. Eu creio, você mulher pode dizer, eu creio que eu sou uma mulher sábia, que eu edifico o meu lar. Eu declaro isso. Não fale das suas fraquezas. Não reafirme as suas incapacidades. Não diga. Você acha que Davi, quando ouviu, você é pequeno, você não é nada? Você acha que eu sou um cão? Davi falou, é mesmo, eu sou pequeno mesmo. Não, eu não sou, não. Davi diz assim, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi declara, há uma guerra de palavras no mundo espiritual. E como eu venço, pastor? Com a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. E qual é a guerra espiritual? A guerra espiritual começa com o que você pensa. Por isso a Bíblia diz, pense em coisas boas, pense naquilo que é honesto, pense naquilo que tem algum valor. Começa com o que você pensa. Depois é crer na palavra, crer no que ela diz. E quando eu creio no que ela diz, então eu devo profetizar. O que é que Deus disse para o profeta Ezequiel? Profetiza a palavra, declare a palavra sobre esses ossos. Você crê que esses ossos podem viver? Sim, Senhor, eu creio. Então profetiza a palavra, declara a palavra. Oh, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você pode declarar sobre a realidade que você vive a palavra. Deus mandou o profeta andar no meio dos ossos. Anda aí no meio dos ossos. Ele não negou a realidade, ele não negou o problema. Mas a questão é, você crê? Sim, eu creio. Então se você crê, profetiza, declara. Sabe, quando você diz assim, não pastor, essa é a realidade, isso é que o médico disse, isso é o que o advogado disse. Muitas vezes, aceitar a realidade é falta de fé. Porque mesmo eu aceitando a realidade, eu posso declarar após aquilo, doutor, eu entendo que o diagnóstico está certo, mas eu creio que meu Deus vai me curar. Tá bom, eu creio que a dificuldade é real, mas eu também creio que Deus vai mudar isso, que Deus vai reverter esse quadro, que meu filho é uma bênção, que a minha filha é uma bênção, que meu lar será construído. Quando você profetiza, irmãos, e aquilo que você crê, de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, então isso vai se transformar em vida. Olha o que Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, e eu estou encerrando. Digo-vos que toda palavra ociosa que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Diga, pelas palavras. É pelo que eu falo, é pelo que eu declaro. Quando você declara, você fala, você não está apenas comunicando algo, você está revelando o teu coração. Você está revelando o teu interior. Por isso é tão importante você ler a palavra todo dia. Por isso é tão importante você ser exposto à pregação e à palavra. Porque quando você é exposto à palavra, é isso que o Espírito Santo usa para falar ao seu coração. É isso que a voz do Espírito fala. As pessoas dizem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, não, simplifica um versículo. O versículo é muito mais profundo que isso. Não é a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não, não é isso não. Alguém pode ouvir minha pregação aqui e não ter fé. Alguém pode ouvir a Bíblia, Cid Moreira, a narração o dia todo e não ter fé. Mas quando eu ouço a palavra e eu abro o meu coração e eu decido crer, então o Espírito comunica, o Espírito fala, o Espírito gera vida. A fé vem pelo ouvir. E esse ouvir é pela palavra. É a palavra que o Espírito Santo usa para comunicar algo ao seu coração. É a palavra que o Espírito Santo usa para gerar
a sua realidade. Por isso você deve ler a palavra, se expor a ela, abrir o coração. E quando você faz isso, então ela vai gerar vida em você. Você pode ficar de pé. Quando Jesus vê Lázaro morto, ele chora, mas ele usa a palavra para ressuscitar mortos. Naamã sabia da lepra, mas quando ele obedece à palavra, ele é curado. Em todos os casos, é a palavra de Deus que gera a realidade. Paulo diz, sobre todas as coisas, toma o escudo da fé, com a qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados do maligno? São pensamentos que vêm, que não são de Deus. Essa é a nossa guerra. Por isso, o escudo da fé. O escudo da fé levanta para dizer o quê? Para não permitir que esses dardos inflamados incendeiem você, destruam a tua fé. Sabe? Então você levanta, leia a palavra. Você não tem amigos, ninguém está com você, você está sozinho. Aí você lê aquele versículo que diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você levanta o escudo e diz assim: não, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não vai se esquecer de mim. Ele está comigo todos os dias. É escudo da fé. Quando diz assim: você não é ninguém, você não é nada, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem esse sobrenome. Você lê Paulo e diz assim: ele escolheu aquilo que não é. Ele escolheu quem não é nada, escolheu o fraco. Ele me escolheu. Eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro de uma cidade de ruas de ouro. Eu sou herdeiro, eu sou filho, eu sou filha. Eu tenho paz com Deus por Cristo Jesus. Quando Ele revelar os teus pecados, quando Ele mostrar os teus erros, as tuas fraquezas, você lê a palavra e diz assim: olha, se confessarmos os pecados, temos um intercessor, temos um advogado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou perdoado, eu sou aceito. Irmão, é a palavra, é uma guerra, você entende? E você tem que declarar isso, você tem que falar isso. Falar. Os ossos não vão ressuscitar se você ficar assim: eu creio, Senhor, eu creio. Deus já te deu, Deus já fez por você. Ele já morreu na cruz, Ele já te curou, Ele já te abençoou. Você já está espiritualmente assentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora eu preciso crer, e eu preciso declarar para que eu viva. Uma coisa já aconteceu no mundo legal, no mundo espiritual. Isso já aconteceu. Outra coisa é eu experimentar. Eu posso ter um direito e não experimentar esse direito. Eu posso viver uma realidade, mas não crer numa realidade, mas não viver, porque eu não declaro. Tem muitos crentes que não são cheios do Espírito. Tem muitos crentes que não falam em línguas, que não são renovados espiritualmente. Por quê, pastor? Porque não creem nisso, porque não declaram isso. Quando você abre a boca, quando você diz: eu creio e eu declaro, eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, eu tenho os dons, eu creio nisso, eu creio e eu declaro: Deus vai me usar em cura, Deus vai me usar para pregar o Evangelho a pessoas, eu sou um homem de Deus. Você vai viver isso, creia. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Você não precisa perguntar qual a vontade de Deus naquilo que você sabe que é a vontade dEle, que Ele já declarou na palavra. Ele não vai se repetir. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo. Oséias diz: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. O que eu estou pregando aqui, Senhor, é algo fundamental para a vida cristã. Muitas vezes alguém se diz crente,
mais confessa palavras de derrota. Hebreus 3 diz que Jesus é o sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Ele não é apóstolo e sumo sacerdote daquilo que pensamos. Ele não é apóstolo e sumo sacerdote daquilo que queremos. Ele é apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Nós precisamos professar a fé. Nós precisamos declarar a fé. E eu quero declarar que essa igreja não vai mais dizer ou reafirmar fraquezas e problemas. Nós temos uma igreja próspera. A ADVEC é uma igreja abençoada. A ADVEC é uma igreja que vai fazer diferença nesse bairro. A ADVEC é uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade. Muitas vidas vão se converter neste lugar. Deus vai levantar evangelistas. Haverá um avivamento entre os nossos adolescentes. Haverá um avivamento entre os nossos jovens. Nós veremos crentes apaixonados por Deus, que amam o altar, que amam vidas, que amam a obra de Deus. Eu declaro que nós vamos ter os maiores empresários do estado do Paraná na nossa igreja. Não é que eles vão se converter, é que Deus fará dos nossos empresários grandes. Eles vão ocupar lugares altos. Eu declaro que as nossas famílias são fortes. Eu declaro que os casamentos dessa igreja são atados com laços que o inimigo não vai desatar. Eu declaro que os nossos jovens, nossos rapazes serão homens, vão casar com princesas, ocuparão lugares altos, serão bênção na sua geração. Eu declaro que as nossas filhas são princesas de Deus, vão casar com um homem de Deus, um homem fiel, trabalhador, honesto, servo de Deus. Serão felizes, frutíferas no seu casamento. Eu declaro que diz o Salmo 112: a nossa geração será poderosa na terra, os nossos filhos serão poderosos na terra. Eu declaro que você é sarado pelas pisaduras, que você é curado das suas dores, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você é saudável, você é curado. Aleluia. Você é próspero, porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Ainda que essa realidade não esteja acontecendo ainda, profetize, declare sobre esses ossos, ela vai acontecer. Profetiza no teu vale, vai acontecer, porque fiel é o Senhor que fez a promessa para trazer à realidade aquilo que não existe. Ele chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Profetize, declare em nome de Jesus. Eu declaro uma vida feliz. Eu declaro um casamento abençoado. Eu declaro filhos abençoados, prósperos. Eu declaro uma igreja abençoada. Eu declaro que todos esses bancos na escola dominical e no culto da manhã estarão cheios de vidas ávidas pela palavra, apaixonadas por Cristo, que vão viver o evangelho em toda a sua inteireza. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro que nós teremos crentes mais apaixonados pela obra de Deus do que por parques e shoppings. Eu declaro isso. Crentes que vão ter prazer de estar na casa de Deus, que terão ministério, que terão dons, que terão chamados. Eu declaro isso. Eu declaro que você terá recurso suficiente para abrirmos igrejas no Paraná, e você dizer: pastor, eu vou bancar um ano da igreja, eu vou bancar a reforma do espaço, eu vou sustentar o pastor e a família pastoral por um ano. Eu declaro isso. Nós vamos ter crentes assim, prósperos. Que assim seja. Se você crê, diga: eu creio e eu vou viver o que a palavra diz. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.